Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Estamos aqui no programa Mundo Real. Esse é o programa da Igreja Viva 24 horas, uma igreja que ama você. Nós estamos na Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi, aqui na capital Porto Alegre. Quero desejar para você um feliz 2018. Esse é o ano das promessas de Deus, é o ano da esperança. E você que acompanha o programa Mundo Real todos os sábados, que Deus abençoe você e toda a sua família, porque nós precisamos. E esse Jesus, ele está sempre à disposição para realizar grandes coisas na vida daquele que crê. Hoje no programa nós vamos conversar com Carlos Macedo, um jovem que Deus transformou e salvou aqui na nossa igreja em Porto Alegre. Ele vai contar um pouco da experiência dele, o período em que ele estava sem conhecer Jesus, a palavra de Deus, como era o fim de ano do Carlos. Você vai ouvir coisas surpreendentes, não saia daí, porque junto com o testemunho do Carlos estaremos ouvindo uma mensagem que o nosso reverendo pregou na sede internacional no Rio de Janeiro, que é sobre as promessas de Deus. Você sabe o que é promessa? É aquilo que Deus se obriga a realizar na vida de quem crê. Nós não pedimos Deus para fazer nenhuma promessa para nós. Isso partiu dele, da sua natureza. Então Deus, ele se obriga em nos abençoar. E para que a bênção aconteça e chegue na minha vida e na sua vida, é indispensável a fé. E a palavra de Deus diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Confere essa mensagem com o nosso reverendo e eu já volto. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, vírgula, e cumpriu o que lhe havia prometido. Aí aquilo ali, entendeu, Sara? Bate a gente assim, eu falei, meu Deus, peraí. Aí a gente conhece a história da dona Sara, né? Todo mundo que é leitor da Bíblia sabe que a dona Sara, ela era estéril, idosa, e Deus disse que ela ia ter um filho. E agora? No início, tem uma parte que ela dá uma gargalhadazinha, ela ri, ela está na tenda, morava na tenda, lembra daquela história? Todo mundo lembra, né? E o Senhor falou, Sara, você riu. Como é que Deus nos vê, né, gente? Como ela não estava do lado de fora da tenda com Abraão, recebendo aqueles 3 personagens, quem está entendendo? Então ela ouviu dizer, ele falou assim, eu vou vir a Sara dentro de 1 ano e ela vai ter um bebê. Aí ela está lá, não sei se arrumando as coisas e tal, tinha muita serva também, né? Ou coordenando as servas, eu tenho um bebê? Dizem que na tradução coreana ela deu gargalhada. Aí ela pensa que ela só está ali diante das servas, né, dentro daquela tenda, né? A gente já esteve lá, estivemos lá no Oriente, vimos como é bonita aquelas tendas, né? Aí daqui a pouco ela pensa que está só aqui, só entre nós, ou se estava ela sozinha, né, conjecturando. Mas de repente, aquele que está lá fora, parece que ele estava dentro do quarto. Sara, por que você riu? Imagine, você está dentro do teu quarto, pensando em algumas coisas, e daqui a pouco vem uma voz. Ela disse, aí a fragilidade humana, né? Eu não ri. Ai, meu Deus do céu. Riu sim, eu vi que você riu. Olha para quem está falando assim, Deus nos vê. Por isso que ele diz que ele se alegra quando o seu coração é sincero. Nós não somos perfeitos. A ideia ou a doutrina da nossa perfeição nesta dimensão, ela é falsa. Nós temos, vamos lembrar, para dar glória a Deus, né? Nós temos o quê? A perfeição de Cristo. Nós temos a perfeição de quem? De Cristo.
Sabe por quê? Com toda a falha que está ali, não leu a Bíblia às vezes, né? Não isso, ou deixou de orar. Algumas, né, elas existem, não existem? Ou perdeu a paciência no momento. Sabe por quê Deus não desloca a gente? Por quê? Por quê? Porque Ele providenciou que a tua justiça, a minha justiça, fosse imputada e derivada de Jesus Cristo. As tradições anuviam ou colocam a cortina e a pessoa começa a achar que é salvo porque se veste assim, ou é salvo por isso, ou salvo por aquilo, salvo por aquilo. Não, irmão, nós somos salvos porque Ele enviou o seu Filho, que, nascido de mulher, como homem, para primeiro cumprir toda a lei. Olha só, a garantia de ir para o céu só vai para o inferno, quem quiser. Amém? Porque nós não vamos para o inferno por causa das nossas debilidades. Gente, eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Nós não vamos. Se o diabo tem falado com você, ele está te enganando. Porque neste livro está escrito que nenhuma condenação há para quem está, não na religião, não na denominação, mas para aquele que está em Cristo. Todos nós passamos por várias fases, né? Várias debilidades. E uma prova que você é crente, não é que você não tenha nenhuma debilidade, é que quando você passa por uma situação ou outra, você cai em si. Diferentemente do ímpio, né? As pessoas quebram a lei de Deus, bebem a iniquidade como a água, mas não está nem aí, consciências cauterizadas. Você que se sente às vezes fraco, não. Você admite. Sim ou não? Sim ou não? Olha para quem está falando assim, quantas vezes nós já paramos diante de Deus? Isso é tão fundamento, isso é tão fato. Isso é tão fundamento, isso é tão fato, Jacob, que quando o Filho de Deus, a pessoa perfeita, absoluta, e que orava ao Pai, e um dia foi procurado e os discípulos disseram, ensina-nos a orar, ensina-nos o caminho de falar com o Pai. E ele deu a oração do Pai Nosso o quê? Vocês quando forem orar, digam, Pai Nosso que estás nos céus, dando um roteiro, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua, assim na terra como no, o pão nosso de cada dia. O pão, aí o discípulo pensa que está indo. Não, agora tem uma outra oração, uma outra petição, qual é? Perdoa as nossas dívidas. Olhe para quem está ao outro lado, foi pago um alto preço. Ele não investiu um anjo para a tua salvação. Ele não investiu um profeta. Ele investiu o melhor que tinha no universo. E o melhor dos melhores é Ele. Lembra que eu disse que os pastores estávamos estudando sobre o anjo do Senhor? E no momento oportuno a gente quer trazer, né? Que era uma das teofonias, uma das maneiras que Ele que é Deus, o Filho eterno, se manifestava. Mas isso vai ficar para outro dia. Quem está entendendo, diga amém. Gente, é tão gostoso saber que nós estamos aqui, Ele está aqui vendo cada um de vocês, e Ele quer dizer assim, eu amo você. E Ele quer dizer assim, eu não estou olhando pela tua debilidade, eu estou te formando. Agora Ele é misericordioso, Ele vai falando onde tem que melhorar. Amém? Por isso não aceite, né, não crescer.
Porque na mente dele você deve desenvolver. De repente, né, um arranhão ali, um arranhão aqui. Eu não me esqueço de quando eu estive na vida militar, fazendo um curso, um dia escolheram lá um dos alunos para ser comandante de patrulha. E escolheram lá um colega que não teve coragem de ir, escolheu um outro que estava, né? E quando ele escolheu esse outro, ele fez assim, porque seria avaliado. Quem serviu as Forças Armadas? Então tem os exercícios, não tem? Então era 10 horas da noite, pastor Euto, quando todo mundo pensava que ia dormir. Depois de um dia de ralação, rala, e aquela hora, né, você, né, tomou banho. Aí entra o comandante e diz, olha, vai ter uma operação em tal lugar agora. Né? Aquele trabalho criado, né? Tem uma situação assim e vocês têm que ir agora. E aí foi a noite toda mata dentro. Tira o azimuth, né, a bússola, aquela coisa toda, e pisa em brejo, pisa em qualquer canto. É assim mesmo, né? Quem esteve nas Forças Armadas sabe que é isso. Estão com saudade, né? Sim ou não? Mas uma das coisas impressionantes que marcou muito a minha mente foi quando chegou a hora de tomar de assalto o lugar, né? Tiro para lá, tiro de festim, né? Tiro para todo lado. E quase chegando, o comandante, ele estava assim, olha, o comandante que era um colega que chamava Lima, ele estava assim, ó. Ele estava assim, aí daqui a pouco ele tropeça. Nós estávamos dando força, mas só podia dar força com a... E os instrutores do curso estavam assim, desiste, assim, desiste, você não vai ser sargento, você não vai ser isso, desiste, ele assim, e a gente torcendo, não desiste, mas uma das coisas que me chamou profundamente a atenção, eu pensando sempre na vida com Deus, ele não desistiu, ele foi cambaleando. E quando ele cruza a linha, aqueles que diziam para ele desistir celebraram. Bom guerreiro! Muito bom guerreiro! Irmão, não, fala assim, irmã, não desista. Fala, irmão, não desiste. Uma debilidade ali, uma debilidade aqui, mas ele já providenciou uma grandiosa salvação. É muito bom pertencer a esse Jesus. Se tinha alguém aí dizendo assim, eu queria ser crente, mas eu tem umas conversinhas, já viu? Não, é o diabo, amigo. Vou falar, vamos te ajudar. É o diabo que te fala. Não. Eu não quero ser crente como alguns lá são. Quem já viu isso? Olha, irmão, realmente tem alguns que deixam a desejar. Mas nós não somos salvos pelo comportamento de alguém, é pelo comportamento de Cristo. E se o que você, para não se converter, aponta em alguém uma falha, uma fraqueza, uma debilidade, a sua é pior. Por que é pior? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e mandou o Filho dele aqui, e ele morreu por você, derramou sangue, e disse o seguinte, para ser salvo, tem que crer nele, e você não quer crer. Você está colocando o seu eu. Quem está entendendo? Por isso, o crente na igreja, qualquer que seja a debilidade, correto? Mas ele já está garantido em Cristo. Isso é doutrina da justificação. Eu não vou pedir para que vocês abram. Eu não sabia que eu ia percorrer esses caminhos aqui agora, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Tem gente orando por mim lá naquele quartinho ali, tem um quartinho ali que tem um pessoal orando. Pessoal, aumenta a oração aí, eu quero sentir. Intercessores aí, grama mais aí, vai lá. A gente ouviu falar de um pregador, não sei se era Moody, eu não sei quem foi, não me lembro, um pregador que tinha embaixo, né? Os intercessores ficavam embaixo, não sei se era um quarto em cima do púlpito, né? Aí quando ele ia pregando, daqui a pouco sentia uma falta de poder, ele
Dá-lhe uma estocada, aumenta aí, aumenta. Oh, Jesus maravilhoso, gente. Pastor Daniel. Glória a Deus. Então, está lá na guerra lá? Está no quarto de oração? Eu quero louvar a Deus pela vida desses intercessores. Na semana que vem nós vamos dar prosseguimento a essa mensagem que você ouviu, pregada no Templo da Assembleia de Deus de Gramacho, pelo nosso reverendo José Santana, e eu tenho certeza que essa mensagem ela fala aos nossos corações. Por quê? Todos nós queremos que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Existem promessas na Bíblia Sagrada para Israel e promessa para a igreja. E todas as promessas, em todas elas, dizem que são mais de 32 mil promessas. E nessas promessas está incluído você. Deus ele quer mudar a história da sua vida, trazer paz, libertação, cura, qualquer tipo de resposta que você busque e precise, tenha certeza que esse Deus ele tem a solução para qualquer tipo de problema. Para cada problema que nós temos, Deus já tem uma providência, já tem uma resposta. E para que isso se cumpra, a palavra de Deus, a promessa de Deus na minha vida, na sua vida, é fundamental que você confie, que você creia, que você se lance para esse Deus, porque na história nós vemos um Deus que se importa conosco e tem trazido soluções para todos que decidiram seguir o caminho da fé, tá certo? Hoje nós vamos aqui conversar com Carlos Macedo, ele também é resultado de cumprimento de promessa. Bom dia, Carlos, seja bem-vindo ao programa Mundo Real. Bom dia, pastor, bom dia a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, podendo falar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, como que a gente conheceu a igreja e poder estar passando para vocês também que esse Jesus que a gente conheceu mudou nossa vida e pode mudar de vocês também. Mudou tanto que nós estamos no início do ano de 2018 e como era o ano novo do Carlos antes de Cristo? Pastor, todos os anos chegava essa época, assim, final de ano, a gente se reunia com alguns amigos e ia passar final de ano, virada de ano, Natal, às vezes, na praia. Sempre longe da família. E uma das coisas que quando a gente ia para passar assim esse final de ano, a gente não deixava faltar era bebida. Também eu cheguei a usar droga. Então era um final de ano, pastor, que a gente assim achava que aquele momento que a gente estava reunido com as pessoas era um momento de felicidade. Mas na realidade era só um momento, porque eu contar de mim, o que acontecia comigo, eu ia para a praia, a gente acordava de manhã, já começava a beber cedo, bebia de manhã, de tarde, de noite. Mas não era café da manhã não, era bebida? Não, senhor, pastor, era cerveja, era cachaça, aquilo que tinha para a gente poder tomar, a gente tomava. O café era a última coisa, eu não lembro nem de tomar café, eu lembro de estar sempre bebendo. E a gente chegava já na época de final de ano, em confraternização, e já estava a bebida tomando conta, às vezes não parava de em pé, pastor. E uma das coisas que acontecia muito comigo é que eu chegava, sentava nos lugares e perdia a noção. Uma vez eu estou sentado na beira da praia com alguns amigos e a gente tinha tomado tanto que eu sentei numa cadeira e apaguei. Aí quando eu acordei, pastor, tinha pintado e bordado comigo. Eu tinha cigarro no nariz, na boca, no ouvido. Acordei quando eu olhei assim, um monte de pessoas rindo. E aí levantei dali, a primeira coisa que eu fiz quando levantei foi pegar e continuar bebendo mais. Voltamos para a praia. A gente daí saiu, voltou para aquele bar que a gente estava, deu uma confusão, briga. Então, uma das coisas que sempre acontecia, pastor, era briga. Briga, não tinha como fugir eu não procurava briga, mas ela acontecia. A gente com certeza foi livre várias vezes de morte, porque aconteceu morte entre essas brigas. Amigos meus que estavam junto, hoje também já estão na igreja, fazem parte da igreja, procuravam muito isso. Uma vez eu indo para casa, mal também, cheguei para sentar na área para dormir, quando abri a porta da casa, estava cheio de pessoas. Aí, quando eu fui sentar na área de novo, pastor, eu queria dormir. Aí, quando eu sentei na área, acordei 7 horas da manhã, que o sol raiando, eu estava dentro de uma churrasqueira.
Acordei tão mal que eu não lembrava onde estava. Aí eu acordei com as costas doídas, quando eu comecei a olhar, eu estava churrasqueira na rua, eu deitado, sujo de carvão. Então, assim, essas coisas que aconteciam todo ano, pastor, em 2008 a gente conheceu a igreja. Antes de conhecer a igreja, eu queria fazer uma pergunta. A sua família vendo você nesse estado? Pastor, isso que eu vou falar pode servir até para um alerta, porque a minha mãe autorizava, já era maior de idade, mas sabia que a gente estava na praia, mas não fazia ideia do que a gente fazia lá, pastor. E hoje muitos jovens vão para a praia, viajam com os amigos, e os pais não fazem ideia do que está acontecendo na viagem, na praia, nas festas onde eles estão. Então, muitos lugares que eu frequentava, as pessoas que nos rodeavam, pastor, ali usavam cocaína, maconha, droga, a maioria andava armada, havia confusão, havia troca de tiro, havia morte, e hoje cada vez mais cresce esse tipo de curtição de festa. Então, às vezes um jovem vai para a igreja e o pai poderia incentivar mais esse jovem a ficar, não incentiva. Porque se o jovem estiver na igreja, ele vai estar seguro, Deus vai estar guardando. Então, isso acontecia muito São outros princípios, na verdade, né, Carlos? Porque eu estava conversando com o Carlos agora, uns dias atrás, e um grupo de pessoas que também, na praia, bebiam junto com ele. Sabe o que disseram? Que ficavam armados, dando tiro para o alto no fim do ano e se drogando e arrumando muita confusão. Você já arrumou briga também, né, Carlos? Sim, senhor, pastor. Eu arrumei briga, não procurei, mas a gente acaba arrumando porque a gente está com droga na cabeça, bebida, e uma das pessoas que estava com nós gostava de briga e procurava briga. Então, onde chegava, ele ficava olhando, passava, batia, olhando, encarando. Então, ficava procurando isso. E a gente, por estar no meio, acaba se envolvendo, pastor. Acaba se envolvendo com briga. E nessas brigas, às vezes, acontece coisas que a pessoa não pode evitar, que é uma morte. E amigos meus já morreram em situações como essa. Então, assim, é complicado a pessoa... Às vezes, Carlos, a mãe perdeu até o controle do que está acontecendo com o filho, do que está acontecendo dentro de casa, ou com o seu próprio marido, uma situação de embaraço, de destruição total. Sabe qual é o segredo para que você consiga ser feliz e trazer a felicidade para toda a sua casa? É você dar o primeiro passo de fé. É você fazer o que o Carlos fez, porque você foi convidado para ir à igreja por quem? Sim, senhor. Em 2008, pastor, o hoje missionário Atamir da igreja, ele tem uma oficina, o meu irmão trabalhava com ele. O meu irmão já havia comentado comigo da igreja e eu nunca tinha ido. Aí a minha mãe sofria depressão, já tinha tentado suicídio 3 vezes e na terceira vez que ela tentou suicídio... O que ela fez, Carlos, para tentar se matar? Porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão agora assistindo o programa, ou você está passando por uma situação parecida ou conhece alguém. Eu queria dizer para você, traga essa pessoa aqui na igreja, que nós vamos orar por ela, liga para a gente, que nós vamos trazer a solução, porque Jesus, ele transforma. A sua mãe tentou se matar como? Pastor, ela acordou um dia, não estava muito bem, e aí ela disse que queria deixar de viver, começou a falar um monte de coisa assim. E quando eu cheguei em casa, a minha irmã estava me ligando, não tinha conseguido falar com ela. Aí cheguei em casa, ela estava com uma faca, pastor, tentando, ela mesma com a faca, enfiar na barriga e dizendo que não queria mais viver, não queria mais fazer parte desse mundo e tentando se matar mesmo. Aí o que você fez? Aí eu não sabia o que fazer, pastor. Eu peguei o telefone, liguei para algumas pessoas e o meu irmão daí falou, vou chamar o Atamir, que é da igreja, ele vai fazer uma oração que eu sei que a oração que ele vai fazer vai ajudar ela. Aí ele foi lá, fez a oração pela sua mãe e o que aconteceu com ela? Aí quando ele orou, pastor, ela manifestou com um espírito maligno. Esse espírito falou que queria tirar a vida dela, que queria acabar com a vida dela. Falou para nós que no outro dia ia ter um culto, que ele viria nos buscar. Agora, Carlos, esse espírito que pegou sua mãe na hora que o missionário orou, tinha uma força sobrenatural, né? Sim, senhor. Tava eu e mais 4 pessoas, pastor, do mesmo porte que eu, segurando ela e a gente não vencia segurar. Ela se movimentava, se agitava muito forte.
Ei, Carlos, tem gente que não acredita nessas coisas, não. Até acontecer com alguém da família dela pastor, e da casa dela, que era o seu eu caso. não acreditava, porque falaram para mim que era demônio, e eu falava, demônio é tu, porque ainda eu falava para as pessoas, como demônio? Eu não acreditava nisso. Aí quando eu vi com os próprios olhos, pastor, porque era uma força sobrenatural, não tinha como ela, no porte dela. E depois da oração, o que aconteceu? Depois da oração, pastor, é como se saísse algo do corpo dela, que hoje realmente eu sei que saiu, foi esse espírito, ela ficou mais leve, conversou com a gente melhor, nós fomos para a igreja, eu, ela, minha esposa, nós juntos aceitamos Jesus, e de lá para cá a gente está firme até hoje, pastor. Mudou a vida de vocês? Mudou completamente, pastor. Os finais de ano não são mais os mesmos. Esse que passou agora foi o 10º ano que a gente rompeu na igreja. A Bíblia fala, pastor, em 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, para nós, de 2008 para cá, pastor, tudo se fez novo. Nova vida. Nova vida, novo ano, não bebo mais, a gente não tem mais aqueles finais de ano. Hoje a gente rompe o ano na presença de Deus e posso garantir para vocês que é uma mudança de vida real e vale a pena, com certeza. Muito obrigado, Carlos. E a você que está assistindo o programa Mundo Real, não hesite, não demore, venha buscar a ajuda de Deus, porque a Igreja Viva está de braços abertos para receber você e toda a sua família. Nós vamos encerrando o programa por aqui. Na semana que vem nós estamos de volta. E, por favor, não fique apenas na condição de espectador. Você pode ser o milagre de amanhã, tá certo? Que Deus te abençoe e até semana que vem. Shalom. Qual é a tempestade que você está enfrentando hoje? Qual é o nome do Golias que tem se apresentado diante de você? Não tem nada impossível para esse Deus. Ele pode fazer isso. Eu já apontei aqui pessoas que foram e que experimentaram milagres. E você também pode receber. Creia nisso. Você é o nosso convidado para receber oração, ouvir a palavra de Deus e alcançar bênçãos prometidas na sua palavra. Igreja Viva 24 horas, uma igreja que ama você.